Jesus é melhor do que anjos. Vamos ver o que isso tem a ver em 2021, no Brasil, no Rio de Janeiro, o que isso tem a ver com a gente. Quantos pais nós temos aqui? Levanta a mão. Muito bom. Amamos vocês, pais. Vocês são demais. Mas vocês têm uma característica bem específica, que é de puxar o saco dos seus filhos. Eu estou falando mentira aqui, gente? Todo pai, ele é coruja, ele é o pai coruja, é o pai que puxa o saco do filho, levanta a bola do filho, né? Todo pai, toda mãe não perde a oportunidade de falar bem do filho, né? E aí, às vezes, você passa, em alguns momentos, algumas coisas meio... um episódio meio engraçado, né? Onde você tem dois pais ou duas mães conversando sobre os seus filhos, né? Não sei se você já presenciou uma cena dessa. E aí, de repente, eles estão conversando e parece que um pai quer provar que o filho dele é melhor do que o filho do outro. Alguém já viu isso aqui? Você já fez isso aqui? Não levanta a mão. E aí, não, meu filho está indo bem demais na escola. É só 9 atrás de 9. 9? Meu filho, ele só tira 10. 9, quando ele chega lá em casa com 9, eu falo, que é isso, meu filho, tem que estudar mais. Porque ele só tira 10, ele é um gênio. Ah, meu filho, ele joga futebol, e ele joga no ataque, ele faz gol todo jogo. Ah, mas meu filho, ele joga futebol, karatê, ele toca violão. Meu filho é muito... Não fala isso, né? Mas a ideia é, meu filho é muito melhor do que o seu, né? O pai tem essa característica. E o livro de Hebreus, basicamente, é Deus puxando o saco do filho dele. É Deus levantando a bola do filho dele e falando, olha, meu filho é melhor do que tudo isso. E ele tem razão, gente. Não que você não tenha razão sobre o seu filho, tá? Mas Deus, ele tem razão. Jesus é melhor do que tudo. E aí ele vai falando que Jesus é melhor que várias coisas, né? Você vai pegando cada capítulo, ele foca em falar que Jesus é melhor do que alguma coisa. Então ele fala, Jesus é melhor do que Moisés, falando que Jesus é melhor do que a lei. Ele fala que Jesus é melhor do que Josué. Jesus é melhor do que o sacerdote da antiga aliança, do que o sumo sacerdote. Jesus é melhor do que o sacrifício de ovelhas, de bodes. Jesus é melhor do que o tabernáculo. E ele vai falando que Jesus é melhor do que tudo, porque essa carta foi direcionada para um povo que estava meio inseguro, assim, poxa, será que é Jesus mesmo? Será que é Moisés? Será que é esse negócio de Jesus é isso mesmo? Será que eu tenho que ficar na lei? E aí, esse é um livro inspirado por Deus para falar, cara, fica com Jesus, porque Jesus é melhor. Só que eu acho estranho que ele começa falando que Jesus é melhor do que anjos. Ele começa o primeiro capítulo falando, cara, Jesus é melhor que anjos. Pelo menos, eu penso assim, cara, eu não estou nem em dúvida se Jesus é melhor que anjos ou não. Para mim, Jesus é Deus, Jesus é todo poderoso e o anjo está ali, né? O segundo lugar ali, nem em segundo lugar, mas beleza. Só que Deus fez um capítulo e um pouco mais para falar que Jesus é melhor do que anjos. Ele dá várias provas do Antigo Testamento para falar que Jesus é melhor do que anjos. E é claro que tem uma interpretação clássica aqui, que é, os judeus acreditavam que os anjos tinham participado da entrega da lei para Moisés. Então tem vários versículos, em Atos tem um versículo, e aqui em Hebreus também tem outro versículo que confirma essa tradição judaica, que diz que vocês acreditam que vocês receberam a lei por intermédio de anjos. Então eles davam muito valor para a lei, porque, ora, foi anjo que não foi anjo que veio e deu, não foi um homem, foi um anjo. E aí, quando o autor de Hebreus está falando que Jesus é melhor do que anjos, ele está falando que a palavra de Jesus é melhor do que a palavra de anjos. Então a graça, a nova aliança é muito superior à antiga aliança. Amém? Só que aí, nesse ponto, você fala, pô, João, eu já estou careca de saber disso. Todo domingo o Fragale, ele fala de um título diferente, mas ele fala, Jesus é melhor do que a lei, a graça é melhor do que a lei, a gente não está aqui para viver pela lei, a gente está aqui para viver pela graça. E aí, nesse momento, você está falando assim, então, João, eu vou desligar aqui,
Daqui a pouco eu ligo de novo, porque essa palavra aí eu já sei. Primeiro, porque eu já sei que anjo não é melhor que Jesus, então você não precisa me convencer disso. E segundo, porque eu já sei que meu negócio é graça. Quem é da graça aqui, gente? Aleluia, meu negócio é graça, eu não quero saber de lei. Então, tranquilo. Só que eu quero trazer uma interpretação um pouco diferente para você, de que Jesus é melhor do que anjos, e eu vou trazer isso para a nossa vizinhança, para o nosso bairro. Beleza? E o que isso tem a ver com a gente hoje? Pensa comigo um pouquinho, tá? Os anjos são bons, amém? Óbvio que a gente tem anjos maus, espíritos caídos, mas os anjos são de Deus, são ministros de Deus, são criaturas lindas, criaturas incríveis. Porém, eles não estão no mesmo nível de Jesus. Eles não estão acima de Jesus. Eles estão muito abaixo de Jesus. Mas, às vezes, assim como os judeus, no caso, eles estavam dando importância à lei porque eram palavras de anjos e colocando isso, os anjos, num nível maior do que Jesus. Então, uma coisa que era boa, que era incrível, estava assumindo o lugar que não deveria assumir, que é o lugar de Jesus. E a gente vê aqui no primeiro capítulo, mais à frente, no versículo 14, que os anjos são, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1,14, ele fala isso. Ou seja, os anjos estão aqui para servir aqueles que são salvos. Os anjos estão aqui para servir a gente. Amém? E a Bíblia diz, confirma isso em vários lugares. Ele diz que Deus dará ordem ao nosso respeito para nos livrar. Ele diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e Ele os livra. Então os anjos, eles recebem ordem de Deus para vir até nós e nos guardar, e nos cercar e nos servir. Então os anjos são bons, são irados, são incríveis, mas eles estão aqui para servir a gente, para que a gente possa servir a Jesus. Aqueles que são salvos são aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, que aceitaram Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Então os anjos são bons, mas eles estão aqui para servir a gente, para que a gente possa servir a Jesus. Eles estão aqui para servir a gente, para que a gente possa se relacionar com Jesus e focar com Jesus. E focar em Jesus, amém? Mas muitas vezes, a gente pode pegar, não anjos, mas outras coisas boas que Deus tem para a gente, que Deus deu para a gente, que Deus disponibilizou para a gente. Coisas que eram para nos servir, para que a gente possa servir a Jesus. E aí a gente passa a tornar essas coisas o nosso foco. Entenda que eu não estou falando de coisas ruins, eu não estou falando de pecado, eu não estou falando de um comportamento errado, eu estou falando de coisas boas, coisas de Deus, coisas que Deus deu para a gente, mas que não podem ser o nosso foco. Então, alguns exemplos aqui. E aí eu vou trazer isso para a sua vizinhança, como eu falei. Jesus é melhor do que bênçãos. Bênçãos são de Deus para nós, amém? Bênção, gente, é bênção. Bênção é bênção. Deus tem bênçãos para a gente. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E a gente acabou de ouvir aqui como Ele tem um plano de cura para a gente, um plano de prosperidade, como Ele tem inúmeras bênçãos e toda sorte de bênçãos para a gente. Mas o nosso foco não pode ser bênção. Bênção é de Deus, bênção é bom. Mas as bênçãos, elas estão aqui para nos servir, para que a gente possa servir a Jesus. Olha o que diz aqui em Efésios, capítulo 1, no versículo 3. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nele fomos também escolhidos, a gente está no versículo 11 agora,
tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então a gente vê aqui que Deus ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos com um propósito. Ele diz para alguma coisa. E o que ele fala? Porque Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E lá no versículo 12, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. As bênçãos de Deus na sua vida, na verdade, são para glorificar a Deus. Por que glorificar a Deus? Porque Deus, ele é abençoador. A natureza de Deus é abençoar. E glorificar nada mais é do que você exaltar a essência de alguém. Você está exaltando a essência de Deus. Então, quando acontece alguma bênção na sua vida, Deus te abençoa, Deus é glorificado. As pessoas veem, caramba, esse Deus é um Deus bom. Esse Deus é um Deus que abençoa. Esse Deus é um Deus que prospera, é um Deus que cura. E as características de Deus são exaltadas na nossa vida por causa das bênçãos que Ele derrama sobre nós. Então, a gente é abençoado para poder glorificar a Deus. A bênção, ela não é um fim em si mesmo. E a gente não adora a Deus para alcançar bênçãos. A gente adora a Deus porque a gente já alcançou todas as bênçãos em Cristo. Amém? E muitas vezes, assim como anjos, a gente acaba colocando bênçãos no mesmo patamar que Jesus. Ou às vezes, acima, e a gente começa a perseguir bênçãos, a correr atrás de bênçãos. E o Fragale, ele sempre fala isso, a bênção, ela corre mais rápido que você. A bênção, ela corre mais rápido. Então, se você está correndo atrás da bênção, a bênção, já está lá na frente e você ficou para trás. Mas quando você segue a Jesus, as bênçãos seguem você. Quando você está atrás de bênção, você está indo num lugar e num outro, mas aquele culto ele é mais abençoado. Lá tem o varão, lá tem o profeta que vai liberar uma bênção sobre mim. E aí você vai, não, mas lá eles descem o chicote, mas vai sair uma bênção. Não fala nada de Jesus no culto, mas não, importante é a minha bênção. Onde que vai ter a minha bênção? Mas caramba, Jesus é o foco. Bênçãos não são o nosso foco. Cura não é o nosso foco. É de Deus para a gente? É. Mas a gente não sai procurando cura, a gente sai procurando Jesus, e porque a gente recebe Jesus, a gente é curado. A gente não sai correndo atrás de prosperidade, a gente sai correndo atrás de Jesus, e porque a gente recebe a Jesus, a gente recebe com Ele, de graça, prosperidade, e a gente recebe todas as coisas. O nosso foco é Jesus. Quando o nosso foco está em Jesus, a gente deixa de procurar ganhar bênçãos e a gente passa a ser uma bênção. Você entende que ser é muito melhor do que ter alguma coisa? Ser é muito melhor do que ganhar alguma coisa? Por exemplo, o Fragale falou que vai me dar o equipamento dele de triatlo. Amém? Aleluia. Vamos supor que o Fragale vai me dar o equipamento dele de triatlo. Ele vai me dar aquele capacete, Ele vai me dar a bicicleta dele, boladona, quase que anda sozinha a bicicleta, top demais a bicicleta. Vai me dar aquela roupa coladinha que eles usam, Vai me dar tudo. Isso vai fazer de mim um triatleta? Não vai fazer. Eu vou ter o melhor equipamento. Eu posso ganhar o melhor equipamento de triatlon que pode existir. Eu não sei nem nadar 1 metro. Eu corro aqui, se eu correr daqui até ali, eu já estou esbaforido. Misericórdia, orem por mim. Ganhar alguma coisa não te faz alguma coisa. Se você ganha alguma coisa, você pode perder essa coisa. Mas quando você é um triatleta, quando você é alguma coisa,
Você pode ter um equipamento que está inicial, mas você vai fazer o melhor com aquele equipamento e você vai crescer e vai chegar a níveis maiores, porque você é aquilo. Quando você tem bênçãos, você pode perder essa bênção. Ah, mas eu fui abençoado e agora eu sou rico. Ah, mas aí aconteceu uma crise no país e eu perdi tudo e agora eu sou pobre. Ah, eu tenho a saúde de ferro, mas aí aconteceu alguma coisa, pandemia, e agora eu perdi. Mas quando você é bênção, você não pode perder isso. Você é bênção. Primeiro, você é uma bênção, sua natureza é bênção, então não existe maldição em você. E segundo, você se torna bênção para outras pessoas. Outras pessoas começam a experimentar a bênção de Deus na sua vida. Amém? Então, cara, pode tirar meu dinheiro, eu continuo sendo próspero. Cara, pode vir algum sintoma sobre mim, eu continuo sendo curado. Pode vir ansiedade sobre mim em algum momento, mas eu continuo tendo a paz de Deus que excede todo entendimento, porque esse é quem eu sou, porque eu tenho Jesus. Jesus é o meu foco, e quando eu torno Jesus o meu foco, não é sobre o que eu tenho, é sobre quem eu tenho e quem eu me tornei nele. Ele está com a gente. Jesus é melhor do que milagres. Deixa isso refletir um pouquinho aí. Milagres são bons demais, gente. São coisas maravilhosas. A gente crê em milagres. A gente crê num Deus de sobrenatural, um Deus que age, um Deus que é vivo. A gente não acredita, como muitos acreditam, que o tempo dos milagres acabou, o tempo dos milagres cessou com o último apóstolo. Não, a gente acredita em milagres. A gente acredita num Deus vivo, num Espírito Santo que está ativo ainda hoje, nos nossos dias. Amém? Mas milagre não pode ser o nosso foco. De repente, a gente está correndo atrás de milagre. Ah, eu vi que tem um milagre ali, um cara que faz milagre, eu vou lá. Ah, não, mas na outra igreja é que o poder acontece. Ah, então eu vou lá. Ah, mas ali tem uma revelação de que o cara fala isso e aquilo. Ah, eu vou lá. E muitas vezes a revelação... Ah, o que o cara faz? Ele revela onde está enterrada a macumba. Eu lá quero saber onde está enterrado macumba? Eu não quero saber nada. Eu quero saber é de Jesus. Muitas vezes quando a gente está procurando milagres, a gente está correndo atrás de milagres, a gente acaba entrando em furadas. Por quê? Porque a gente quer milagre, a gente quer sobrenatural, a gente quer experiências místicas, e se outra coisa proporciona isso para a gente acaba aceitando aquilo, em vez de entender que existe algo melhor, que é Jesus. E aí a gente acaba entrando em furadas. Tem página no Instagram, gente, só de furada, de milagre. Né? Que o cara vai mostrando assim, as furadas que as pessoas vão fazendo, né, em nome do sobrenatural, um sobrenatural esquisito, um sobrenatural meio estranho. Por quê? Milagres se tornaram o foco. Mas quando eu foco em Jesus, os milagres me seguem. Os milagres me seguem. Sabe que é interessante que a Bíblia fala que o diabo, ele se disfarça de anjo de luz. Ou seja, ele se disfarça de uma coisa boa, de uma experiência sobrenatural, de uma experiência bonita. E muitas vezes, se o nosso foco se torna milagre, se torna sobrenatural, às vezes a gente pode cair nessas furadas, em enganos. Coisas que não tem nada a ver com Jesus, mas porque fornecem uma experiência, a gente acha irado, acha maneiro, acha legal. Mas não, o nosso foco tem que estar em Jesus. Olha o que a Bíblia diz, em Atos 14, 3. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O que eles estavam pregando, gente? Jesus, o Senhor, eles estavam pregando graça. Eles estavam pregando
a mensagem do Evangelho. Jesus encarnado, morto, ressuscitado, assentado à direita de Deus Pai. Esse é o Evangelho, essa é a graça. E eles estavam pregando isso, eles não estavam pregando. Aí, gente, vamos falar sobre milagres? Vamos falar aqui sobre sobrenatural? Vamos falar aqui sobre experiências extraordinárias? Não, vamos falar sobre Jesus. Vamos falar sobre a graça. Vamos falar sobre o que Jesus fez por nós. Vamos falar sobre quem Ele é. E, cara, porque eles estavam falando algo que Jesus concordava, Jesus vinha e assinava embaixo como? Fazendo sinais e maravilhas, fazendo milagres. Milagres seguem e acompanham aqueles que creem. Milagres acompanham a pregação da palavra genuína de Jesus. E são milagres genuínos. É um sobrenatural genuíno, é um sobrenatural verdadeiro. É um sobrenatural que flui de forma natural. Não uma coisa fabricada, não uma coisa que agora eu tenho que curar pessoas, e se eu não curar pessoas eu começo a ficar maluco, e eu tenho que ter revelação, então revelação. Não, gente. É Jesus, é o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo fala, cara, igual ele dirigiu o Natan aqui domingo passado, ora por isso. E a gente ora, cara, milagre acontece. Cara, fala com aquela pessoa ali que você nem conhece. Você chega e fala com ela, cara, e acontece. E você não está ali, simplesmente porque você quer fazer alguma coisa. Você está em um relacionamento com Jesus, e o relacionamento com Jesus é sobrenatural. Muitas vezes ele não é extraordinário, mas ele sempre é sobrenatural. E quando a gente está focado em Jesus, os sinais confirmam. Sabe, é engraçado que a Bíblia fala sinais e maravilhas. O que é um sinal? É algo que aponta para outra realidade, para uma realidade maior do que o sinal. Por exemplo, estou vendo ali um sinal de saída. Por que o sinal de saída é importante? Porque ele está me apontando para a porta. E se eu precisar sair, eu vou procurar o sinal da saída, mas eu não vou parar no sinal da saída, eu vou passar pela porta. O sinal, ele aponta para Jesus. O sinal, ele mostra quem Jesus é, ele mostra a natureza de Jesus. Então, a gente não pode focar nos sinais, a gente tem que focar na realidade para a qual o sinal aponta. E quando a gente foca nisso, cara, a gente vive o sobrenatural de forma natural. Amém? Jesus é melhor do que fazer igreja. E aqui eu estou no meu bairro, aqui eu me peguei. Porque eu amo isso aqui, é bom demais. Quem ama estar aqui, quem ama fazer parte disso aqui, é lindo, é bom demais. É algo que Deus deu para a gente. É algo bom, é algo excelente. Mas não pode ser o nosso foco. Muitas vezes a gente tem estratégias, a gente tem processos, a gente tem planos, a gente tem metas. Irado, muito bom. A gente tem a forma como a igreja funciona, é necessário, é bíblico, tem uma estrutura, tem uma forma de funcionar, mas não é o foco. O foco é Jesus. Jesus é melhor do que isso. Quando às vezes o foco se torna fazer igreja, então tudo que a gente fala é estratégias, é planos, é como que a gente vai fazer para crescer, como que a gente vai fazer para aumentar o número. E aí, poxa, você está com GC. Ih, você está com GC só com 5 pessoas? Não, então vamos acabar com o seu GC e vamos mandar esse GC para outra pessoa, porque a outra pessoa vai... De repente, é métricas, é performance, é algo rígido. Ah, é o quê? É G12, é DNA, é não sei o quê. Nada contra nenhum deles, mas quando passa a ser o nosso foco, a gente passa a falar só sobre isso e esquece que é Jesus. Jesus é o foco. Ah, como que é a estratégia aqui para a gente crescer a igreja? Como é a estratégia para a gente bombar esse culto? E aí, a gente está esquecendo de Jesus. Jesus, ele está aqui, de repente, para que a gente possa construir a minha igreja. Então, Jesus, como que eu posso usar você
para construir a minha igreja. Quando na verdade era, Jesus, como você pode me usar para construir a sua igreja? O que eu posso fazer para construir a sua igreja? O que você quer que eu faça para construir a sua igreja? A igreja é dele. É fundamentada na rocha que é ele. É construída pelo Espírito Santo que é dele. A gente é um detalhe. Ele quer contar com a gente? Sim. Sim, ele deseja contar com a gente. Ele não precisa da gente, mas ele conta com a gente. O nosso papel é ajudar ele. Jesus, o que você está fazendo aqui no Rio de Janeiro? O que você está fazendo na Barra da Tijuca? E vamos entrar nessa onda, então. Se é isso que você quer fazer, então vamos embora, estou junto. Eu vou ajudar e no máximo vou tentar não atrapalhar. No mínimo, né? No mínimo não vou atrapalhar. Às vezes eu falo isso para a galera aqui da música. Gente, se a gente puder ajudar, ótimo. Mas às vezes o nosso trabalho é só não atrapalhar o Espírito Santo. Né? A igreja já está mergulhada, a igreja já está fluindo, a igreja já está no 10º céu. E aí de repente eu tenho que falar alguma coisa aqui. Vira para o irmão que está do seu lado. Ih, rapaz, não era isso. Deixa o Espírito Santo seguir, fazer. A gente está aqui para entrar na onda dele, seguir o que ele tem para a gente. Quando a gente foca em Jesus, a gente passa de fazer igreja para ser igreja. Entende que ser é melhor do que fazer? Fazer, você pode simplesmente replicar uma fórmula. Para fazer, você simplesmente pode falar, me diz aí quais são os passos, me diz aí quais são as estratégias, me diz aí qual que é o molde, qual que é a fórmula, e eu vou fazer. Mas para ser, você precisa de intimidade, você precisa experimentar num novo nível. Você pode parar de fazer igreja, mas você nunca vai deixar de ser igreja. Ser igreja é sobre pertencimento. É sobre você fazer parte de uma comunidade que se ama e que ama Jesus, que está reunida em torno de Jesus. E olha o que a Bíblia diz. Atos 2, 46, a igreja primitiva, né? Os nossos irmãos, nossos primeiros irmãos. A Bíblia diz que todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa, ou seja, participavam da ceia e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quando uma comunidade resolve se amar, resolve ser família e se reunir em torno de Jesus, o Espírito Santo confirma e ele vai fazer isso prosperar. Dia a dia, ele vai adicionando aqueles que vão ser salvos. A palavra vai espalhando, porque ali, naquela igreja, tem uma galera que se ama de verdade, uma galera que se aceita, e uma galera que realmente o foco deles é Jesus. Tudo que eles falam é Jesus, e Jesus é apaixonante. Você pode não gostar de mim, mas, cara, não tem como você olhar para Jesus de verdade e não se apaixonar por ele. Quem ele realmente é e o que ele realmente fez por você é incrível. Não tem nada igual. E é isso que faz a igreja crescer. É isso que faz a igreja prosperar. Então Jesus ele não está aqui para servir a gente para que a gente possa fazer igreja. Simplesmente Jesus é um pretexto para eu construir a igreja. Não. A gente está aqui para seguir a ele e ajudar ele no processo de construir a igreja dele. Amém? Jesus, ele é melhor do que obras. O que eu quero dizer com isso? Você tem duas categorias aqui, né? Você tem obras, que é o serviço, aquilo que você faz, e você tem obras, que é o seu comportamento, que é uma moral, um padrão moral, um comportamento moral. Gente, o serviço é bom demais. A gente encoraja você a servir. A gente encoraja você a entrar em um time aqui da Nova
eu te garanto que vai ser uma experiência incrível, incrível. Mas não é o nosso foco. A gente ama servir. É um dos nossos focos, mas não é o foco principal. Jesus, ele não está aqui como uma desculpa para eu fazer o que eu faço. Eu faço o que eu faço por causa de Jesus. O que eu faço não é o fim. É um meio pelo qual eu me relaciono com Jesus. É um meio pelo qual eu sirvo pessoas junto com Jesus. A gente serve porque é incrível, é bom demais. A gente serve porque é uma forma da gente experimentar Jesus de uma outra maneira. Fazer parte daquilo que Ele está fazendo. Sabe quando o filho vai lá com o pai e eles vão fazer alguma atividade juntos? Eles vão construir alguma coisa juntos, eles vão fazer um projeto juntos. Não existe uma ligação, não existe um prazer que está ali, porque é sobre o relacionamento, não é sobre a atividade. E a gente serve porque a natureza de Jesus é servir. Jesus, ele é um servo. Ele disse, eu estou no meio de vocês como aquele que serve. Ele veio para servir. E a gente ouviu, há um tempo atrás, o pastor Fragale falando que Jesus, ele escolheu ser o nosso servo para sempre. Você sabe que Jesus hoje, agora, ele está lá diante de Deus, do lado de Deus, intercedendo por você? Ou seja, ele está te servindo, ele está trabalhando por você. Ele é o nosso Senhor, ele é nosso Rei, ele é o nosso Mestre, mas mesmo assim ele escolhe nos servir. Essa é a natureza de Deus. Essa é a natureza do nosso Jesus. E quando a gente tem a natureza dele, cara, a gente vai servir. Faz parte de quem a gente é. Cara, um comportamento correto é incrível. A gente deve desejar, sim, o que a Bíblia diz que é viver de modo digno do Senhor, viver uma vida que glorifica a Deus, uma vida que dá um testemunho de quem Deus é para as pessoas, mas esse não é o nosso foco. Então, de repente, não, é tudo sobre o que eu tenho que fazer, o que eu posso, o que eu não posso. Mas por que a gente faz o que a gente faz ou não faz o que a gente não faz? É porque a gente tem a natureza de Deus em nós. E a natureza de Deus é santa, a natureza de Deus é justa. A natureza de Deus é boa. A natureza de Deus é amor. Então a gente vive e age em amor. Amém? Amém. Quando a gente foca apenas no serviço, vira um ativismo. Quando a gente foca nas boas obras, no comportamento, vira um moralismo. E não é nem isso, nem aquilo que Deus quer. Existe um outro caminho que é o cristianismo, que é relacionamento com Deus. Relacionamento com Jesus. Intimidade com Ele. Sabe? Já é parte da nossa natureza. E a nossa natureza flui da natureza dEle, flui da vida dEle. Então a gente tem que estar conectado a Ele, bebendo dessa fonte, pegando essa vida que flui dele. Olha o que a Bíblia diz em João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você entende que o serviço é um fruto? Você entende que as boas obras, a nossa obediência é um fruto? Para esse fruto ele nascer, a gente precisa estar conectado na videira, que é Jesus. Pegando essa seiva dele, a vida do próprio Deus, que flui dele para nós e potencializa essa nossa natureza. E a gente é relembrado de quem a gente é e a gente acessa essa natureza através da nossa conexão com Jesus. Como, João? E aqui eu quero ser bem prático com você. Cara, relacionamento com a palavra dele. Buscar aqui, na palavra dele, conhecer quem ele é, conhecer o que ele fez por você, conhecer quem você é em Cristo. Esse tem que ser nossa prioridade. Tem que ser o nosso foco.
A gente não pode estar tão ocupado, ou servindo, ou tentando viver uma vida na nossa própria força, que a gente esquece de ouvir de Deus, que a gente esquece de se relacionar com Jesus, de ouvir o que Ele está dizendo sobre nós e para nós. Cara, falar com Ele. Eu não tenho medo de dizer isso. Oração, gente, é importante, é essencial, é vital para a nossa vida como cristão. É assim que a gente está conectado nele, através da palavra, através da oração, recebendo dele, recebendo quem ele é, focando na presença dele, ou seja, a adoração, contemplando a presença dele. A adoração é contemplar a presença dele. Então, cara, o meu foco vai ser conhecer Jesus através da palavra. O meu foco vai ser orar, falar com Jesus e dizer: Jesus, o que você tem para mim? O que você quer falar comigo? Jesus, o que você quer? Para onde você quer me dirigir? O que você quer que eu faça? Eu vou adorar a sua essência, eu vou exaltar quem você é na minha vida, eu vou te agradecer, eu vou ser grato, e eu vou realmente fazer disso um foco na minha vida, que é te conhecer e prosseguir em conhecer quem você é e ter intimidade com você. Isso, gente, é o nosso foco, é estar aos pés de Jesus, focando na graça dele, recebendo dele. E quando a gente faz isso, o resto flui. Quando a gente faz isso, a gente se torna uma bênção. A gente vê milagres e sinais acompanhando o nosso dia a dia. A gente é igreja. A gente deseja estar em uma comunidade, na comunidade de Jesus. A gente deseja estar nessa comunidade. E a gente deseja fazer parte daquilo que Jesus está fazendo na terra. E a gente expressa a nossa natureza em forma de serviço e uma vida que aponta para Jesus. Uma vida que exalta a Jesus. Uma vida que as pessoas vão olhar e vão falar: caramba, esse Deus é bom e eu quero esse Deus, eu quero esse Jesus. Me diz o que é isso. Mas tudo começa e termina nele. O nosso foco tem que estar nele. Amém? Será que você pode fechar os seus olhos? Ficar de pé.